Quando você era criança, o que você ouvia sobre dinheiro? Qual era a conversa na sua casa? Pense bem. Volte no tempo. Entre naquelas cozinhas, naquelas salas, naqueles quartos onde os adultos conversavam quando achavam que você não estava prestando atenção. Mas você estava. Você sempre estava. Porque criança absorve tudo. Cada palavra, cada tom de voz, cada emoção não dita que paira no ar. Talvez você ouvisse seu pai ou sua mãe dizendo com frequência: "A gente não tem dinheiro para isso." Não apenas uma vez, mas repetidamente. Quando você pedia um brinquedo, quando você queria algo na loja, quando surgia qualquer desejo, qualquer necessidade além do absolutamente básico. A gente não tem dinheiro para isso. Aquelas palavras caíam sobre você como uma porta se fechando, como uma sentença definitiva sobre o que era possível na sua vida. Talvez você ouvisse conversas mais complexas. Dinheiro é para gente rica, não para nós. Pessoas como a gente não conseguem prosperar. A gente trabalha, trabalha, trabalha e nunca sobra nada. Rico fica rico, pobre fica pobre. Sempre foi assim, sempre será. Talvez você ouvisse a frustração, a raiva mal contida, o desespero silencioso de pessoas que trabalhavam até não aguentar mais, mas que nunca tinham o suficiente. E aquele desespero não precisava de palavras. Você via nos olhos, via nos ombros caídos, via nas mãos cansadas contando moedas sobre a mesa da cozinha. E aquelas palavras, aquelas conversas, aqueles sentimentos que você via nos olhos dos adultos ao seu redor, tudo aquilo entrou em você. Não superficialmente, profundamente. Entrou no seu sistema nervoso. Entrou na forma como seu cérebro estava se desenvolvendo, criando circuitos, estabelecendo padrões de pensamento e resposta emocional que iriam durar décadas. Porque você não era uma observadora distante tomando notas antropológicas sobre a condição humana. Você era uma criança cuja mente estava sendo moldada, literalmente esculpida, por tudo que você percebia ao seu redor. E o que você percebia? Você percebia que dinheiro é difícil, que dinheiro falta, que pessoas como você, pessoas da sua família, pessoas da sua comunidade, pessoas da sua classe social, simplesmente não conseguem ter dinheiro. Que isso é apenas como a vida é para gente como vocês. Não havia discussão, não havia questionamento. Era apenas um fato. Como o céu ser azul ou a água ser molhada. Gente como vocês não tinha dinheiro. Ponto final. Aquelas não eram lições que você escolheu aprender. Não eram ideias que você decidiu conscientemente adotar. Mas elas foram aprendidas. Profundamente. Tão profundamente que depois de algumas décadas você nem questiona mais. Parece ser simplesmente quem você é. A pobreza deixou de ser uma circunstância e se tornou sua identidade. Você não é apenas uma pessoa que não tem dinheiro. Você é uma pessoa pobre. E essa diferença entre não ter dinheiro e ser pobre é tudo. Emma Curtis Hopkins sabia disso. Ela viu isso repetidamente ao longo de décadas trabalhando com centenas, talvez milhares de pessoas. E ela descobriu algo que mudou completamente a forma como lidamos com prosperidade e pobreza. Ela descobriu que pobreza não é uma realidade absoluta. Pobreza é uma programação. É um conjunto de crenças, pensamentos automáticos, respostas emocionais e comportamentos que foram instalados em você quando sua mente estava se formando. E aqui está a parte mais importante. Aquilo que foi programado pode ser reprogramado. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente como essa programação funciona, de onde ela vem com tanta precisão que você vai reconhecer sua própria história. Vou te contar a história completa de uma mulher chamada Ruth, que foi programada para ser pobre desde o momento em que nasceu e que descobriu, aos 40 anos de idade, que tudo aquilo que ela acreditava ser sua realidade era apenas uma programação. E essa descoberta mudou absolutamente tudo na vida dela. Mas antes de contar a história de Ruth, você precisa entender com profundidade como essa programação funciona, como ela é instalada, como ela opera.
e como ela consegue controlar toda a sua vida sem você nem perceber que está sendo controlada. A maioria das pessoas acredita que pobreza é simplesmente não ter dinheiro. Você olha para o saldo bancário, vê um número pequeno ou negativo e conclui: eu sou pobre. Mas Emma Curtis Hopkins sabia que era muito mais complexo e muito mais profundo que isso. Pobreza não é apenas uma quantidade de dinheiro. Pobreza é uma identidade, é uma forma de ver o mundo. É um conjunto de crenças tão profundamente enraizadas, tão totalmente integradas à forma como você pensa, que você nem questiona mais. Aquelas crenças se tornaram invisíveis para você, como o ar que você respira. Você não pensa sobre respirar ar, você simplesmente respira. Da mesma forma, você não pensa sobre suas crenças de pobreza, você simplesmente as vive. Quando você cresce numa família pobre, ou numa comunidade pobre, ou num ambiente onde todos ao seu redor falam constantemente sobre falta de dinheiro, sobre dificuldades financeiras, sobre como é duro, como é impossível, como sempre falta, o que acontece com você? Seu cérebro está se desenvolvendo, está criando conexões neurais, está estabelecendo padrões, está construindo o que depois será sua forma automática de pensar e responder ao mundo. E tudo aquilo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você experimenta emocionalmente está sendo gravado nos seus circuitos como verdade absoluta sobre como o mundo funciona. Se você ouve sua mãe dizendo, todos os dias, múltiplas vezes ao dia, coisas como a gente nunca tem dinheiro, dinheiro é para gente rica, não para gente como a gente. Pessoas da nossa classe não conseguem prosperar. Não adianta sonhar porque é tudo muito difícil para nós. Aquelas palavras não são apenas conversas casuais que passam por você sem deixar marca. Elas são programação. São códigos sendo inseridos na sua mente. São instruções sobre como você deve ver a si mesma, como deve ver o dinheiro, como deve se comportar em relação à prosperidade. E quando você ouve essas coisas todos os dias durante anos e anos e anos da sua infância e adolescência, elas se tornam não apenas algo que você acredita. Elas se tornam quem você acredita que é. Você não é apenas uma criança cujos pais acham que não pode ter dinheiro. Você é uma pessoa pobre. Aquilo se torna sua identidade. Se torna tão fundamental a forma como você se vê, tão central a sua autopercepção, que depois de alguns anos você nem percebe mais que é uma programação externa. Parece ser simplesmente quem você é, sua natureza, seu destino, sua realidade inevitável. Emma via isso o tempo todo. Ela conhecia mulheres que vinham de famílias financeiramente abastadas, mas que através de um trauma específico ou de circunstâncias que as separaram de suas famílias, desenvolveram uma programação profunda de pobreza. E ela conhecia mulheres que nasceram em pobreza material absoluta, mas que, através de compreensão espiritual e trabalho mental deliberado, se libertaram completamente de qualquer sentimento interno de pobreza, mesmo antes de sua situação externa mudar. E ela percebeu algo profundo e libertador. A pobreza material é apenas o reflexo, a sombra projetada, da pobreza de consciência. Quando você muda a consciência, quando você muda a programação, a matéria eventualmente se reorganiza para refletir essa nova consciência. Mas enquanto você estiver programada com a mentalidade de pobre, enquanto aquela programação estiver rodando automaticamente no seu subconsciente, controlando seus pensamentos, suas emoções e seus comportamentos, nada que você fizer materialmente vai funcionar de forma duradoura. Você pode trabalhar muito duro e ganhar dinheiro extra. Mas logo aquele dinheiro desaparece porque sua programação diz que dinheiro não fica com pessoas como você. Você pode receber uma herança inesperada, uma quantia significativa. Mas de alguma forma misteriosa, dentro de meses ou poucos anos, aquele dinheiro some completamente porque sua programação de pobreza não consegue tolerar a presença de abundância. Você pode até prosperar temporariamente, ter um período de melhoria financeira.
Mas sempre volta para o ponto de partida, porque aquela programação está funcionando como um termostato que te puxa de volta para onde você deveria estar segundo as instruções internas. É como se você tivesse um piloto automático, definido permanentemente para pobre, e não importa o quanto você tente dirigir manualmente na direção de prosperidade, sempre que você relaxa sua atenção consciente, aquele piloto automático retoma o controle e te leva de volta para a pobreza. Porque é o que está programado. É onde o sistema acha que você pertence. Emma ensinava que essa programação não funciona apenas em um nível. Ela funciona em múltiplos níveis simultaneamente, criando uma rede tão complexa e tão forte que a pessoa fica completamente presa sem nem perceber que está presa. Existe o nível das palavras que você ouviu. Existe o nível das imagens que você viu. Existe o nível das emoções que você sentiu. Existe o nível das experiências concretas que você viveu. Todos esses níveis se entrelaçam criando uma programação multidimensional. Uma criança que cresceu vendo e ouvindo seus pais discutindo violentamente sobre contas não pagas, vendo seu pai retornar do trabalho completamente derrotado e humilhado, vendo sua mãe chorar sozinha, de preocupação e desespero. Aquela criança não está apenas aprendendo informação abstrata sobre dinheiro. Está registrando emoções intensas. Está aprendendo a sentir pobreza visceralmente no corpo. Está criando associações neurológicas profundas, onde dinheiro se conecta automaticamente com medo, com vergonha, com raiva, com inadequação, com perigo. E aquele padrão emocional se torna parte do seu sistema operacional. Sempre que dinheiro é mencionado, sempre que surge uma situação financeira, aquela criança, e depois o adulto que ela se torna, sente automaticamente aquelas emoções intensas e perturbadoras. E depois, quando aquela criança cresce e se torna adulta e tem acesso potencial a mais dinheiro, seu corpo literalmente cria reações de pânico, de autossabotagem, de bloqueio. Porque a programação profunda diz que dinheiro é perigoso, que dinheiro causa sofrimento, que dinheiro destrói famílias, que dinheiro é para outras pessoas que sabem lidar com isso, mas não para você. Deixe-me contar agora a história de Ruth. Ruth nasceu em 1945 numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Seu pai era operário numa pequena fábrica de tecidos. Sua mãe era dona de casa, cuidando de 6 filhos. A família era pobre, não miserável. Tinha comida na mesa. Tinha um teto, ainda que fosse uma casa muito pequena e precária. Mas havia sempre o sentimento de que faltava algo, de que nunca era suficiente, de que estavam sempre no limite de um desastre financeiro. Ruth lembra perfeitamente, décadas depois, de ouvir seu pai chegar do trabalho exausto, sujo de graxa e pó, reclamando amargamente sobre o salário. Ela lembra de ouvir seus pais discutindo sobre contas no fim de mês, suas vozes subindo enquanto ela e os irmãos fingiam dormir, mas escutavam tudo através das paredes finas. Ela lembra de seu pai dizendo repetidamente, como um mantra de derrota, que pessoas como ele nunca ficavam ricas, que rico era quem nascia rico, que para pobre como ele era tudo muito difícil, que o sistema estava montado contra eles, que não adiantava sonhar ou tentar. E ela lembra de sua mãe, respondendo sempre com concordância passiva e resignada, que sim, ele tinha razão, que eles simplesmente não tinham sorte, que dinheiro era para outra categoria de pessoas, que eles tinham que aceitar seu lugar e fazer o melhor possível com o pouco que tinham. E ela lembra também, com uma clareza que ainda dói décadas depois, de ver sua mãe chorando às vezes, quando achava que ninguém estava olhando, de preocupação e de cansaço e de desespero silencioso. Ruth cresceu internalizando profundamente essas crenças. Não como informação neutra que ela podia questionar ou avaliar, mas como verdade fundamental e inquestionável do universo. Assim como ela sabia que o céu era azul e que o fogo queimava, ela sabia, com certeza absoluta e inabalável, que pessoas pobres como ela e sua família simplesmente permaneciam pobres. Era uma lei natural. Era o destino. Era como as coisas eram e sempre seriam. Na adolescência,
Quando era hora de pensar sobre o futuro, sobre possibilidades, sobre o que ela queria fazer da vida, Ruth não sonhava. Porque sonhar era perigoso. Sonhar era arrogante. Sonhar era preparar-se para uma decepção inevitável e dolorosa. Sonhar era negar a realidade. Ruth apenas aceitou passivamente que seria pobre, como seus pais eram pobres, como todos na sua comunidade eram pobres, como qualquer pessoa da sua classe social era pobre. Não havia outro caminho visível. Quando completou 16 anos, Ruth deixou a escola para começar a trabalhar numa fábrica de roupas. Não porque não era inteligente. Ela era. Ela gostava de estudar. Ela queria continuar. Mas quando mencionou timidamente essa possibilidade, ouviu de seu pai algo que a marcou para sempre. Ele disse, sem raiva, mas com uma firmeza absoluta: pessoas como nós não estudam. Estudo é para quem tem dinheiro. Você precisa trabalhar e ajudar a família. E Ruth engoliu aquele sonho pequeno e começou a trabalhar. Quando aos 22 anos se casou, casou com um homem pobre, um operário como seu pai. Não principalmente por amor, embora gostasse dele, mas porque havia aprendido profundamente que pessoas como nós nos casamos com pessoas como nós. Casar com alguém de outra classe social era impensável, ridículo, destinado ao fracasso e à humilhação. Ruth passou os próximos 20 anos vivendo exatamente como havia sido programada para viver. Um casamento difícil e insatisfatório. Trabalhos precários que consumiam toda a sua energia, mas que pagavam muito pouco. Lutas constantes e desgastantes com dinheiro. Filhos crescendo absorvendo exatamente as mesmas programações que ela havia recebido, perpetuando o ciclo intergeracional de pobreza. Ela via isso acontecendo. Via seus filhos internalizando as mesmas crenças limitantes, mas não sabia como parar, porque aquilo era tudo que ela conhecia. Aquilo era a realidade. Mas quando Ruth tinha 40 anos, algo aconteceu que forçou uma mudança radical. Seu marido, sem aviso ou explicação adequada, a deixou por outra mulher e simplesmente desapareceu. Ruth se viu, pela primeira vez em sua vida adulta, completamente sozinha, sem apoio financeiro, sem rede de segurança, com 2 filhos ainda dependentes dela, e forçada a se reinventar. O primeiro ano foi de pura sobrevivência. Ruth trabalhava em 2 empregos, dormia pouco, vivia num estado de exaustão constante. Mas algo interessante começou a acontecer. Sozinha, tendo que tomar todas as decisões sozinha, Ruth começou a questionar coisas que nunca havia questionado antes. Ela começou a perceber padrões. Começou a ver como certos comportamentos dela, comportamentos que achava normais, estavam na verdade sabotando suas possibilidades. Ela começou a frequentar uma biblioteca pública nos domingos, quando tinha algumas horas livres. E num daqueles domingos tranquilos, folheando prateleiras aleatoriamente, encontrou um livro fino e antigo de Emma Curtis Hopkins. O livro se chamava Retornando à Abundância e tinha sido publicado originalmente em 1895. A biblioteca tinha uma edição reimpressa dos anos 60. Ruth abriu o livro sem muita expectativa. Começou a ler a introdução. E na 3ª página, leu uma frase que fez algo estranho acontecer dentro dela. A frase dizia: "Você não é pobre. Você foi apenas ensinada a acreditar que é. E aquilo que foi ensinado pode ser desaprendido. A pobreza que você sente é uma programação mental, não uma realidade espiritual. Sua verdadeira natureza é abundância." Ruth leu essa frase 3 vezes, bem devagar. Depois fechou o livro suavemente e sentou-se completamente imóvel por vários minutos, sentindo algo que ela não conseguia nomear. Não era apenas concordância intelectual, era algo muito mais profundo. Como se uma parte dela, uma parte que estava adormecida ou suprimida há muito tempo, tivesse acordado de repente e dito: "Sim, isso é verdade." Como se alguém finalmente tivesse nomeado algo que ela sempre sentira vagamente no fundo, mas que nunca tinha conseguido articular ou compreender.
Ruth pegou aquele livro emprestado e leu inteiro naquela mesma noite, mesmo estando exausta do trabalho. E aquele livro mudou fundamentalmente a forma como ela via a si mesma e sua vida. Porque Emma explicava com clareza e compaixão algo que Ruth nunca havia considerado. Que tudo aquilo que ela acreditava sobre si mesma, sobre dinheiro, sobre seu lugar no mundo, sobre o que era possível para ela, tudo aquilo era apenas uma programação. Um conjunto de crenças que havia sido instalado nela por outras pessoas quando ela era jovem demais para questionar ou resistir. E programações, por mais profundas que sejam, podem ser mudadas. Ruth começou a estudar tudo de Emma Curtis Hopkins que conseguia encontrar. Começou a entender, com uma clareza crescente e às vezes dolorosa, como havia sido programada. Começou a perceber os padrões. Começou a ver como cada vez que enfrentava uma oportunidade financeira, cada vez que algo potencialmente bom podia acontecer, seus velhos programas mentais automaticamente se ativavam. O medo surgia do nada. A dúvida se instalava. A convicção absoluta de que isso não é para mim dominava tudo. E ela recuava, recusava, sabotava, porque o programa dizia que pessoas como ela não conseguem, não merecem, não devem tentar. Mas agora, pela primeira vez, quando aqueles programas se ativavam, ela conseguia reconhecê-los, conseguia dar um passo atrás mentalmente e observá-los. Conseguia dizer para si mesma: não, isso é apenas a programação antiga. Isso não é quem eu sou realmente. Isso não é a verdade sobre mim. E quando você consegue separar a programação de quem você realmente é, quando você consegue ver a programação como algo externo que foi colocado em você e não como sua essência, você consegue começar o processo de desinstalação. Ruth começou deliberada e conscientemente a se reprogramar. Todas as manhãs, antes mesmo de sair da cama, antes de começar o dia exaustivo de trabalho, ela dedicava 15 minutos para fazer algo que nunca havia feito antes. Ela se falava verdades diferentes. Ela olhava para si mesma no espelho. Realmente olhava, nos olhos com atenção. E dizia coisas que sua mente lutava desesperadamente para rejeitar, mas que ela sabia profundamente que precisava ouvir e internalizar. Ela dizia em voz alta sempre que possível: eu não sou pobre, eu sou abundante, eu sou capaz, eu mereço prosperidade, pessoas como eu prosperam. Minha origem não determina meu destino. Eu sou mais do que minha história. Eu sou mais do que minha programação. No começo, essas palavras soavam completamente falsas. Soavam como mentiras óbvias. Seu corpo até reagia fisicamente, rejeitando as palavras, criando desconforto, náusea às vezes. Porque aquelas palavras contradiziam tudo que seu sistema estava programado para acreditar. Era como tentar correr na direção oposta numa esteira que está se movendo rapidamente. Todo seu condicionamento resistia. Mas Ruth havia entendido algo crucial que Emma ensinava, que a programação original havia sido instalada através de repetição constante e prolongada, dia após dia, mês após mês, ano após ano durante sua infância e juventude. Portanto, desinstalar aquela programação e instalar uma nova também demoraria tempo. Também exigiria repetição constante. Não seria instantâneo, mas seria possível. Absolutamente possível. Então Ruth persistiu. 6 meses de repetição consistente dessas verdades para si mesma. 1 ano. E gradualmente, tão lentamente que às vezes era difícil perceber o progresso, algo começou a mudar profundamente dentro dela. Ruth começou a notar oportunidades de renda extra que literalmente sempre haviam existido ao seu redor, mas que sua mente programada para a pobreza simplesmente não conseguia ver. É como se aquelas oportunidades estivessem em uma frequência diferente e sua mente antiga não conseguia sintonizar. Mas à medida que a nova programação se instalava, sua percepção mudava. Ela começava a ver possibilidades onde antes via apenas impossibilidades. Ruth começou a tomar pequenos riscos calculados que sua programação antiga nunca teria permitido.
Ela aceitou fazer trabalhos extras de costura em casa. Começou um pequeno cultivo de plantas para vender na vizinhança. Aceitou uma proposta de mudar de emprego para um trabalho que pagava um pouco mais, mas que exigia mais responsabilidade e a assustava. Começou a fazer pequenas economias, mesmo que fossem quantias minúsculas, porque aquilo declarava para seu subconsciente que o futuro poderia ser diferente do passado. E conforme ela se reprogramava conscientemente, conforme ela repetia verdades diferentes para si mesma dia após dia, sua vida externa começava gradualmente a refletir essa reprogramação interna. O dinheiro começou a fluir um pouco mais facilmente. As oportunidades começaram a aparecer com mais frequência. As coisas começaram a funcionar onde antes tudo parecia bloqueado. 10 anos depois de encontrar aquele primeiro livro de Emma Curtis Hopkins na biblioteca, Ruth era uma mulher completamente transformada. Não rica em termos de fortuna absoluta, mas próspera, segura, livre do padrão rígido e limitante de pobreza que havia controlado e definido toda a sua vida até aquele ponto. Ela tinha economias pela primeira vez. Tinha um pequeno negócio de costura que suplementava bem sua renda principal. Tinha opções, tinha escolhas, tinha liberdade. E talvez mais importante que qualquer coisa material, ela havia conseguido algo extraordinário. Ela havia quebrado o ciclo intergeracional com seus filhos. Ela, conscientemente, deliberadamente, os criou com uma programação completamente diferente daquela que ela havia recebido. Ela ensinou a seus filhos que eram capazes, que eram merecedores, que o dinheiro fluía para pessoas como eles, que prosperar era seu direito de nascença e não privilégio exclusivo de outros. Ela deu a eles o que ninguém havia dado a ela: a crença fundamental de que podiam ser diferentes, fazer diferente, ter diferente. Agora que você entende como a programação funciona e viu a transformação completa de Ruth, deixe-me te mostrar como você reconhece se está sendo controlada por essa programação de pobreza exatamente agora, neste momento da sua vida. Quando você pensa em dinheiro, quando a palavra dinheiro aparece na sua mente, qual é seu primeiro pensamento automático? Qual é a primeira emoção que surge? Se é medo, se é escassez, se é inadequação, se é uma sensação de aperto no peito ou no estômago? Essas são assinaturas claras de programação de pobreza funcionando. Quando você vê alguém próspero, alguém bem-sucedido financeiramente, qual é sua primeira reação emocional e mental? É admiração saudável e pensamento, eu também posso conseguir isso? Ou é inveja dolorosa misturada com a convicção profunda e não questionada de que aquilo nunca será para mim porque pessoas como eu simplesmente não conseguem? Se é a segunda opção, você está programada. Quando surge uma oportunidade concreta de ganhar mais dinheiro, qual é o seu primeiro impulso? É entusiasmo e exploração das possibilidades? Ou é hesitação paralisante, medo intenso e uma voz interna muito convincente que diz que é perigoso, que pode dar errado, que você provavelmente vai falhar, que pessoas como você não têm sucesso nessas coisas? Se é isso que acontece, essa é a programação de pobreza trabalhando para manter você exatamente onde está. Quando você imagina o seu futuro financeiro, você consegue se visualizar genuinamente próspera, vivendo com abundância e liberdade? Ou sua mente automaticamente desvia, te tira da visualização positiva e te traz de volta para a realidade de sempre ser assim, de nunca mudar realmente? Se sua mente não consegue nem sustentar uma imagem de você próspera, é porque a programação é tão forte que não permite nem o pensamento de algo diferente. Toda vez que você sente medo automático, indignidade profunda, inadequação paralisante ou certeza inabalável de que algo bom financeiramente não é para você, toda vez que isso acontece, você está ouvindo a voz da programação de pobreza. Não é a voz da realidade. Não é a voz da verdade. É a voz de um programa que foi instalado em você há muito tempo e que continua rodando automaticamente até você decidir conscientemente desinstalá-lo. Emma ensinava que o primeiro passo fundamental e absolutamente necessário para se libertar da programação é reconhecê-la, nomear,
trazê-la da sombra para a luz. Porque, enquanto ela está operando invisível e automática no fundo da sua mente, enquanto você a confunde com quem você realmente é, ela tem poder total e inquestionável sobre você. Mas no momento em que você consegue vê-la, reconhecê-la e dizer claramente: eu vejo você, programação de pobreza, você não é real, você não é quem eu sou, você foi apenas instalada em mim, naquele momento, aquela programação perde pelo menos metade do seu poder sobre você. Porque você criou uma separação. Você não é mais a programação. Você é alguém observando a programação. E essa diferença é revolucionária. Agora, deixe-me te ensinar o método prático e concreto para começar a se desprogramar, para começar a desinstalar a programação de pobreza e instalar uma programação diferente de abundância e possibilidades. A primeira coisa fundamental é aceitar, realmente aceitar, sem julgamento ou culpa, que a programação de pobreza não é sua culpa. Você não escolheu ser programada dessa forma. Você não decidiu conscientemente adotar essas crenças limitantes. Você estava completamente indefesa quando a programação foi instalada. Você era uma criança com um cérebro em desenvolvimento, dependente dos adultos ao seu redor, sem capacidade de questionar criticamente o que seus pais diziam, o que sua comunidade demonstrava, o que suas experiências concretas ensinavam. Então não há culpa nenhuma. Nenhuma. Você era vítima inocente de um condicionamento que aconteceu sem seu consentimento ou compreensão. Mas agora que você é adulta, agora que você entende o que aconteceu, agora que você pode ver a programação, a responsabilidade passa a ser sua. Não a culpa. A responsabilidade. E a responsabilidade é desinstalar essa programação que não serve mais você, que nunca serviu realmente, e conscientemente instalar uma programação diferente que abre possibilidades em vez de fechá-las. A segunda coisa é começar imediatamente o processo deliberado e consciente de desinstalação. E você faz isso através de vigilância mental constante. Você começa a notar, a capturar em tempo real, quando a programação antiga tenta ativar. Quando aquela voz interna familiar diz, você não pode, quando aquele sentimento automático de inadequação surge, quando aquele padrão de autossabotagem começa, você para, você reconhece. Você diz mentalmente, isso é a programação antiga, não é quem eu sou, não é a verdade sobre mim, é apenas um programa velho rodando. Você não luta contra. Você não tenta suprimir violentamente. Você apenas reconhece, nomeia e escolhe conscientemente não obedecer. A terceira coisa é instalar ativamente a nova programação através de repetição intencional de verdades diferentes. E você faz isso especificamente toda manhã, idealmente logo ao acordar quando sua mente está mais receptiva. Você dedica 15 minutos sagrados, inegociáveis, não importa quão ocupada esteja. E nesses 15 minutos, você fala para si mesma, de preferência em voz alta, olhando-se no espelho, as verdades que você precisa internalizar. Você diz, eu não sou pobre. Pobreza é apenas uma programação que foi instalada em mim quando eu era criança indefesa. Mas eu não sou a programação. Eu sou infinitamente maior que qualquer programação. Eu sou filha da substância divina que é infinitamente abundante. A abundância é minha verdadeira natureza, minha herança espiritual. Tudo que está bloqueando a abundância na minha vida agora é apenas programação antiga. É apenas ilusão. Não é real. Não tem poder verdadeiro sobre mim. Eu renuncio completamente ao programa de pobreza. Eu removo a identidade falsa de pessoa pobre. Eu reconheço e reivindico minha verdadeira identidade, que é pessoa naturalmente próspera. Eu sou capaz de prosperar. Eu sou digna de ter dinheiro. Eu mereço viver com abundância material. Pessoas exatamente como eu prosperam todos os dias. Pessoas da minha origem prosperam. Pessoas da minha história prosperam, porque a prosperidade não é privilégio de alguns poucos sortudos. É direito de nascença de todos que reconhecem sua abundância interior.
Eu liberto completamente a crença de que dinheiro é para outros. Dinheiro é para mim também. Eu liberto a crença de que estou presa. Estou livre. Eu liberto a crença de que não consigo. Eu consigo. Eu liberto todas as palavras negativas e limitantes que meus pais ou outras pessoas disseram sobre eu ser pobre. Essas palavras não têm nenhum poder real sobre mim. Elas foram apenas opiniões de pessoas que também estavam programadas. Eu sou filha de Deus, filha da abundância infinita, filha do potencial ilimitado. E todas as oportunidades que antes minha mente programada não conseguia ver, eu agora vejo claramente. Todas as ideias que antes meu cérebro bloqueava automaticamente, eu agora aceito e exploro. Todas as possibilidades que antes meu medo suprimia, eu agora reconheço e abraço. Eu sou livre. Eu sou próspera. Eu sou abundante. Eu sou rica em possibilidades, em capacidade, em valor interno. E essa verdade espiritual se manifesta agora cada vez mais na minha vida material concreta. Você faz isso religiosamente todos os dias. Não apenas quando se sente inspirada. Não apenas quando está de bom humor, mas todos os dias sem exceção, porque cada dia você está literalmente reescrevendo os circuitos neurais. Cada dia você está removendo as antigas instalações mentais. Cada dia você está colocando novas verdades onde antes havia mentiras limitantes. E conforme você faz isso, conforme você persiste com disciplina e fé, a programação antiga começa gradualmente a afrouxar seu controle de ferro sobre você. Começa a perder poder. Começa a abrir espaço para uma nova forma de pensar, de sentir, de agir e de ser no mundo. Ruth levou anos para se desprogramar completamente, mas você não precisa necessariamente levar anos, porque agora você tem conhecimento que Ruth não tinha no começo. Agora você sabe exatamente o que está acontecendo. Agora você pode reconhecer a programação imediatamente. E quanto mais rápido você reconhece, mais rápido pode começar a mudar. Deixe-me ser absolutamente clara sobre algo importante. Desinstalar uma programação profunda é um processo. Não é mágico. Não é instantâneo. Não vai mudar absolutamente tudo de uma hora para outra. A programação de pobreza foi instalada ao longo de anos, às vezes décadas inteiras de condicionamento repetitivo. Ela criou raízes profundas no seu sistema nervoso, na sua forma de pensar, na sua identidade. Então, desinstalá-la completamente também leva tempo. Precisa de paciência, precisa de persistência, precisa de compromisso diário. Mas também é absolutamente, inquestionavelmente possível. Milhões de pessoas ao longo da história fizeram exatamente isso. Ruth fez. Emma Curtis Hopkins ajudou centenas de pessoas a fazerem. E você pode fazer também. A única coisa que você realmente precisa é começar. Tomar a decisão. E então, agir consistentemente nessa decisão todos os dias. Dedique os 15 minutos sagrados toda manhã. Sente-se. Olhe-se no espelho se possível. Feche os olhos, se preferir. E comece a dizer para si mesma a verdade profunda e libertadora. Que você não é pobre, que você foi apenas programada e que você está se desprogramando agora, conscientemente, deliberadamente, irreversivelmente. Faça isso amanhã, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Conforme você faz, você vai começar a notar mudanças sutis, mas reais. Uma oportunidade pequena que você teria automaticamente recusado antes, você agora considera e talvez aceite. Uma compra que você teria se sentido profundamente culpada de fazer, você agora faz com relativa paz. Uma conversa sobre dinheiro que teria te deixado ansiosa e inadequada, agora você navega com mais confiança e tranquilidade. São mudanças pequenas no começo, quase imperceptíveis, mas são mudanças reais que vêm de uma programação diferente, começando a operar. E se você persistir, essas pequenas mudanças crescem, se tornam médias, se tornam grandes. 6 meses de prática consistente e diária, e você já é uma pessoa visivelmente diferente.
9 meses e você mal reconhece a pessoa que você era. 1 ano completo e você está vivendo uma vida que você teria considerado absolutamente impossível 1 ano antes. Porque a programação mudou. E quando a programação muda, tudo muda. Você não é pobre. Você nunca foi realmente pobre na sua essência. Você foi apenas programada para pensar, sentir e agir como pobre. E agora você sabe a diferença. E agora você tem o conhecimento e as ferramentas para mudar. Comece hoje. Dedique-se por pelo menos 90 dias. E observe sua vida transformar de formas que você não consegue nem imaginar agora. Porque você está prestes a descobrir quem você realmente é sob todas as programações. E essa descoberta vai mudar tudo. Ruth descobriu aos 40 anos que não era pobre, era apenas programada. E mudou completamente sua vida. Você acabou de descobrir isso agora. Comece agora, comece amanhã. 15 minutos olhando no espelho dizendo a verdade. Você não é pobre. Você foi programada. Se este vídeo te ajudou, deixe um gostei e se inscreva no canal. Nos próximos vídeos, vou te ensinar a desprogramar cada área da sua vida financeira. Escreva nos comentários, eu posso mudar. E comece. Você não é pobre, você foi programada, e agora você sabe a diferença.